Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Baumann e José Pedro Machado Ribeiro. Nesta videoaula de hoje, nós estudaremos o conteúdo de Lei do Seno e Cosseno. Eu sou a ministrante Ana Paula e irei acompanhá-los nos estudos. Pessoal, em videoaulas anteriores, a gente viu muitos conceitos, muitas relações que a gente tem dentro do triângulo retângulo. Mas como fazer operações, como descobrir medidas e ângulos em casos de triângulos que não são retângulos? Como que a gente pode descobrir o ângulo interno, como que a gente pode descobrir o lado de um triângulo que não é retângulo? Felizmente, a lei do cosseno e do seno, ela nos garante uma forma de descobrir fazendo associações dentro desses triângulos. Então, olha só. Primeiro, a gente vai ver agora a lei do seno. A lei do seno, ela tem essa fórmula, essa carinha aqui. O que essa fórmula está fazendo? Vamos observar esse triângulo aqui, olha só, pessoal. Esse triângulo aqui, como todos os triângulos, são compostos por segmentos de reta. E nesse triângulo, a gente tem o segmento de reta DE, o segmento de reta DF e o segmento de reta FE. A lei do seno, ela faz associações entre esses segmentos de reta e os ângulos internos desse triângulo. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com um triângulo no qual eu tenho os ângulos internos, mas eu não tenho todos os lados, eu faço uso aqui da lei do seno. Então, olha só, o segmento de reta DE, eu divido ele pelo ângulo oposto a esse lado. Qual ângulo está oposto a este lado do triângulo? O ângulo C. Então, eu faço DE dividido por seno de C. Da mesma forma com os demais segmentos de reta, pessoal. Então, olha só, eu tenho aqui o segmento de reta DF, eu faço DF dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, esse é o meu lado e este é o meu ângulo oposto. O meu ângulo oposto é o B, então eu faço DF dividido por seno de B. E da mesma forma com o segmento FE. Eu divido o segmento FE pelo o ângulo que está oposto a este lado, que seria o ângulo A. Então, eu faço FE dividido pelo seno de A. Então, essa é a carinha, essa é a fórmula, da lei do seno. Já a lei do cosseno, eu vou trabalhar quando eu tiver um ângulo interno, mas eu não tiver todos os ângulos. Eu tenho os lados, mas eu não tenho todos os ângulos internos aqui do meu triângulo. E a lei do cosseno, ela tem essa carinha aqui, ela tem essa seguinte fórmula. O que essa fórmula está fazendo? Olha só, pessoal, vamos observar aqui. Esse vértice aqui, contém o ângulo D. Oposto ao ângulo D, a gente tem o ângulo B, esse segmento de reta aqui, esse lado B. E adjacente, ou seja, do ladinho do meu ângulo D, eu tenho o meu lado A e o meu lado C. Então, oposto ao ângulo D, eu tenho o lado B. E adjacente, ou seja, perto do ângulo D, eu tenho o lado A, o A e o C. E a lei do cosseno faz o seguinte, ela pega o carinha, o valor que está oposto ao ângulo D, ou seja, neste caso aqui seria o B, B ao quadrado, e faz essa relação, que A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o valor de A vezes o valor de C, vezes o cosseno de D. Então, com essa fórmula aqui, dado um triângulo em que eu não tenho todos os ângulos internos, mas eu tenho os lados, e um determinado ângulo deste triângulo, eu posso descobrir qual é o valor de um lado. Então, a gente utiliza a lei do cosseno nesses casos aqui. Quando a gente tem os lados, algum dos lados, dois lados e um ângulo interno. Se aqui o meu ângulo interno estivesse nesse vértice aqui, e ele estivesse adjacente, então, ao lado B e ao lado A, ou seja, o ângulo oposto seria o lado oposto a esse ângulo, seria o lado C. E a fórmula ficaria de outra cara, Ela ficaria C ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está oposto aqui ao C. E da mesma forma, se o ângulo estivesse aqui nesse vértice, oposto ao lado A. Nesse momento agora, a proposta é a gente fazer alguns exercícios para que a gente possa clarear, então, um pouco mais as nossas ideias. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, descubra o valor do lado X do triângulo abaixo. Olha aqui, esse triângulo aqui a gente tem um ângulo, a gente tem os lados adjacentes e eu quero descobrir, então, esse outro lado aqui. Nesse caso, a gente pode fazer uso da lei do cosseno, porque aqui eu tenho
um dos ângulos e eu tenho lados adjacentes. E eu vou usar a lei do cosseno para poder descobrir qual é o valor desse lado aqui, desse triângulo. Então, pessoal, a lei do cosseno vai ficar com essa carinha aqui nesse caso. Vai ficar que x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de x. Porque o x ao quadrado está oposto ao meu ângulo. E aqui eu substituo, né, os lados adjacentes ao ângulo, que seria 3 e 4, menos 2 vezes b vezes c, novamente 3 e 4, vezes o cosseno do ângulo, que é cosseno de 60. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno de 60 graus. Então, prosseguindo com as nossas contas, né, a gente tem que x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, menos 24 vezes meio. O que está acontecendo aqui, né? Pessoal, olha só, o 3 ao quadrado vale 9, o 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 3 vezes 4 é 24, e o cosseno de 60 vale meio. Isso aqui, pessoal, é um resultado pronto. Na internet, a gente encontra vários, né, valores para o cosseno. Se esse ângulo fosse cosseno de 40, você pesquisa lá qual que é o cosseno de 40. Se o ângulo fosse cosseno de 30, a gente pesquisa qual é o valor do cosseno de 30. Então, a gente tem várias tabelas disponíveis na internet dos valores do cosseno. Tanto do cosseno quanto do seno de qualquer ângulo. Então, se o ângulo é 15, eu posso descobrir o cosseno de 15. Só basta pesquisar. Então, esse é o resultado já pronto. Eu estou fazendo essa observação só para a gente não se perder, né? Não ficar nenhum resultado que não tivesse bem esclarecido. Então, o meio é o valor do cosseno de 60 graus. Vamos lá. Então, fazendo essas operações aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual a 25 menos 12. 25 menos 12 é igual a 13, então x ao quadrado é igual a 13. E esse lado aqui, então, vale raiz de 13. Esse é o resultado final desse exercício dado. E a gente tem aqui, então, que esse lado vale raiz de 13. Vamos lá fazer mais um exercício? Então, olha só. No triângulo a seguir, determina a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. E use que raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 é igual a 1,7. Então, tá aqui o nosso triângulo e vamos lá. Vamos observar. Primeiro, pessoal, a gente vê aqui, ó, que nesse triângulo eu tenho, então, os ângulos internos, mas eu não tenho a medida dos lados. Eu vou usar, então, os ângulos internos para descobrir qual é a medida desse lado aqui, ó, do segmento de reta, né, AC. Então, nesse caso, a gente vai fazer uso da lei do seno, porque agora eu tenho os ângulos internos, mas eu não tenho os lados. Então, a lei do seno, né, a gente coloca aqui AC dividido pelo seno de B, ou seja, o seno desse vértice B é 45. Então, qual é o ângulo, né, que está oposto ao lado AC? É o seno de 45. E eu tenho aqui, ó, que o meu segmento de reta BC, ele tem seno, né, seno A, que seria o seno de 60. Então, pessoal, olha aqui, eu tenho que x sobre seno de 45, né, que é o valor do lado. O lado AC, esse segmento, tem valor x, que é o que eu quero descobrir. E aqui o seno do ângulo oposto, que é 45. É igual a 10 dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 60. Então, a gente tem que x é igual a raiz de 2 dividido por 2. X dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 dividido por raiz de 3 sobre 2. Novamente, pessoal, esses valores que estão postos aqui, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, são os valores do seno de 60 e do seno de 45. E esses valores, né, são resultados prontos. A gente já tem um resultado pronto, pesquisado, do valor de seno de 45 e do valor de seno de 60, que é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, prosseguindo com os nossos cálculos aqui, ó, a gente tem que x vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 10 sobre raiz de 2 sobre 2. Aqui, pessoal, está acontecendo uma simplificação de fração, porque lá, né, a gente percebeu que o x estava dividindo raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente está apenas simplificando essas frações que foram dadas. Então, raiz vezes
Então, x vezes raiz de 3 é igual a 10 vezes raiz de 2. Fazendo essa operação aqui, ó, pessoal. E aí, olha só, aqui por resultado, né, a gente tem que 10 é igual a raiz, que x, né, a gente tem aqui que x é igual a 10 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 3. Então, esse aqui são resultados dessa operação aqui, simplificando essa equação, a gente chega nesse resultado, x é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 3. E lá no meu exercício, ele deu que raiz de 2 era para eu adotar que era 1,4 e raiz de 3 era igual a 1,7. Então, a gente substitui, x é igual a 10 vezes 1,4 dividido por 1,7. E a gente vai descobrir com isso que o valor de x ali, neste caso, é 8,2. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a lei do seno e cosseno, para a gente, né, descobrir como achar ângulos ou lados de um triângulo quando ele não é retângulo.